Olá, estimados, amados alunos do Colégio Santa Rita. Aqui professor Cláudio Roberto, professor de História. Vamos aqui ministrar uma EAD, ensino à distância, Aqui pelo Colégio Santa Rita. Aqui uma aula para os alunos do primeiro ano, das primeiras séries do ensino médio. Primeiro ano A e primeiro ano B. Um abraço a todos. Legal. Logo estaremos juntos, com certeza. Pessoal, vamos relembrar os nossos conteúdos. Vamos relembrar que nós trabalhamos na nossa última aula presencial, a Grécia Antiga, Nós começamos a trabalhar, nós já trabalhamos a Antiguidade Oriental, já estávamos começando a trabalhar a Antiguidade Clássica, começando ali pela grande civilização grega, uma civilização que nos legou bastante em todos os campos, No campo político, democracia, grande legado cultural, em todas as áreas do conhecimento, filosofia, história, matemática, enfim, uma civilização que contribuiu bastante para a evolução da cultura da civilização ocidental, ok? Pessoal, vamos lembrar a última aula. Onde foi que nós ficamos? Nós ficamos no período arcaico. Mas vamos fazer uma retomada, do nosso conteúdo. Vamos lembrar ali a história, os períodos da história grega. Lembrando a você a localização da Grécia. Grécia ali na Europa Ocidental, naquela região próxima ao mar Mediterrâneo, a grande região dos Balcãs, formada pela parte continental dos Balcãs, a parte peninsular, formada pela Península do Peloponeso, a Península da Ática, formado pela Grécia insular, as ilhas que cercavam a Grécia, as pequenas e as grandes ilhas, a Ilha Eubéia e a Ilha de Creta. A Ilha de Creta formou ali um reino lendário, um reino de uma característica matriarcal incrível, onde as mulheres tinham um papel de destaque. Dizer que os gregos entraram em contato com a Ilha de Creta, com o reino de Creta, e posteriormente dominaram a Ilha de Creta, incorporaram a sua dominação, sobretudo econômica e política. Mas vamos voltar, pessoal, falando aqui dos períodos da história da Grécia. A história da Grécia está dividida em 5 períodos, vamos lembrar? Período pré-homérico, período homérico, período arcaico, período clássico e período helenístico. Primeiro período da história da Grécia, a partir do ano 2000 a.C., começa de fato o povoamento da Grécia. Período pré-homérico, que vai do século XX ao século XII a.C., período de povoamento. Ou seja, os primeiros povos vão ocupar ali o território da Grécia. Os gregos, pessoal, eles são descendentes de 4 povos, aqueles, eólios, jônios e dórios, que chegaram no território grego em tempos diferentes. Os primeiros que chegaram na Grécia foram os aqueus. Os aqueus chegaram por volta de 2000 a.C. Depois veio os eólios e os jônios. Esses povos eles foram ocupando territórios ali diferente do espaço continental e peninsular da Grécia. E os últimos povos que chegaram na Grécia, portanto, colaboraram, contribuíram para a formação da população grega foram os dórios. Eu vou aqui destacar a chegada dos dórios, porque eles chegaram de forma violenta, invadiram o território grego, promoveram uma instabilidade, uma insegurança que levou ao retrocesso na Grécia. As primeiras comunidades urbanas que já existiam acabaram entrando em decadência, levando um processo de ruralização na Grécia, onde cada proprietário grego foi para a sua área rural, implantou uma comunidade na área rural, ocupou sua propriedade, formação dos clãs, das comunidades gentílicas. Ou seja, as comunidades gentílicas vão marcar esse final do período pré-homérico para o advento do período homérico. Os clãs da comunidade gentílica são caracterizados pelo ruralismo, ou seja, são sociedades rurais, pelo coletivismo, a propriedade e a produção de todos, pelo patriarcalismo, o mais velho lidera, e pelo ruralismo. São as características que fazem parte do parentesco, os quais essa população se vincula. Pois bem, aquelas populações do território grego que não tiveram
espaços rurais para formar esses clãs, acabaram por migrar para a parte insular, para as ilhas que cercavam a parte continental e peninsular. Além dos mares Egeu, Jônico e o Mediterrâneo. Aconteceu assim, pessoal, vamos ver esse fato importante. A primeira diáspora grega aconteceu no finalzinho do período pré-homérico. O período homérico foi marcado, um grande período homérico, justamente por essa formação, consolidação dos clãs, dessas comunidades rurais, dessas comunidades gentílicas. Os clãs, eles se consolidam nesse período. A formação dos clãs foi do final do período pré-homérico para o início do período homérico. Porém, com o tempo, o que é que vai acontecer no final do período homérico? Vai haver um processo de desagregação desses clãs. As populações dos clãs vão crescer, vai haver um processo de integração no espaço entre as comunidades gentílicas, o parentesco se distancia, surge o direito à propriedade privada, então a sociedade vai estar, aos poucos, vai ficando desigual, é a desagregação dessas comunidades gentílicas e aos poucos, com a integração desses clãs, a formação de corporações militares entre esses clãs, que vão dar origem às tribos e a junção de algumas tribos vão dar origem à cidade, à polis, às poleis, às cidades-estados. Lembrar para os nossos queridos alunos do primeiro ano que na Grécia, a Grécia, pelo menos até o período helenístico, a Grécia não era um império, ou seja, não tinha um poder centralizado. A Grécia era constituída de cidades-estados. E essas cidades-estados se formaram justamente aí no final do período homérico, com a desagregação dessas comunidades gentílicas e, consequentemente, a formação das polis, das cidades-estados. Lembrar mais uma vez aqui, vamos relembrar aqui, pessoal, no período homérico, nós já trabalhamos nas nossas aulas, mas só relembrando, aconteceu também uma nova onda migratória, uma nova expansão demográfica, a escassez de terras férteis. Lembrar que o território grego era um território acidentado, ou seja, as terras férteis não eram muitas e sempre que havia uma grande expansão demográfica, uma diáspora, uma grande dispersão. Foi o caso aqui da primeira diáspora no período pré-homérico e da segunda diáspora no final do período homérico. Pessoal, e esse termo homérico? Qual é a origem dessa palavra, desse termo homérico? Bom, o termo homérico é uma alusão ao poeta Homero, poeta grego, atribuído a ele, o poeta, dois grandes poemas épicos que narram eventos ligados, sobretudo, à Guerra de Troia e o depois da Guerra de Troia. A Ilíada e a Odisseia são fontes históricas fundamentais e importantes para nós compreendermos o período homérico. Por isso, o período anterior a ele, período pré-homérico, e posterior, o período homérico. Portanto, são os dois primeiros períodos da história da Grécia. Bem, o que vai marcar, pessoal, aqui o fim do período pré-homérico vai ser justamente essa expansão demográfica, a desagregação dos clãs e, consequentemente, o aparecimento agora das polis. Lembrando a você, pessoal, vamos lembrar, cada clã não formou uma polis, foram vários clãs. Ao longo de sua expansão, crescimento, expansão demográfica, vai haver um processo de integração, formação de corporações militares denominadas de fratrias. Um conjunto de fratrias vai dar origem a uma polis. Então, por onde surgiu dezenas de cidades-estados por todo o território grego. A princípio, pessoal, essas cidades-estados elas eram aristocráticas, né? Dominadas politicamente pelos ricos proprietários de terras. A princípio, elas eram aristocracias. Cracia, governo. Aristó, melhores. Governo dos melhores, dos ricos, da elite, no princípio.
Porém, com o tempo, pessoal, algumas cidades e estados vão caminhando para outros modelos políticos, no caso, a evolução para a democracia. É o período arcaico, é o próximo período da história grega, que vai do século VIII ao século VI a.C., marcado aí pelo desenvolvimento dessas polis, dessas cidades-estados. Lembrando, pessoal, polis, no plural, polis, no singular, cidade-estado, cidades-estados. Surgiram dezenas de cidades-estados na Grécia, mas nós vamos destacar duas principais. Nós vamos destacar Esparta e Atenas. Lembrar que todas as cidades-estados, a princípio, eram aristocracias, mas com o tempo, algumas evoluíram para outros modelos políticos. Algumas delas se mantiveram aristocracias oligárquicas dominadas por uma maioria. Como eram cidades-estados, cada cidade-estado, algumas delas adotavam formas de governo diferenciadas. Algumas eram monarquias, outras eram oligarquias, tiranias. Porém, esse conjunto de cidades, nós podemos dividir em dois modelos. Aristocracias, aquelas em que os grandes proprietários de terras, os ricos, continuavam, as elites, a elite, né, dominava o cenário político, e aquelas que houve mudanças, ou seja, aquelas que evoluíram, que adotaram um sistema que possibilitou uma maior participação da população nas questões públicas, ou seja, aquelas que evoluíram para a democracia, governo, povo. A exemplo de Atenas. A democracia nasceu na cidade de Atenas. E nós vamos destacar, dentre aquelas lideranças políticas que assumiram o controle político de Atenas, aquelas que colaboraram para esta evolução. Vamos lembrar alguns líderes, como por exemplo, Clístenes, considerado o pai da democracia. Antes de Cristo, Solon, o grande legislador que promoveu, de certa forma, algumas reformas políticas que melhorou o sistema. Mas nós vamos destacar Clístenes, foi ele considerado o pai da democracia, foi Clístenes que viabilizou, ou seja, criou instituições políticas que permitiram uma maior participação popular do povo nas questões públicas. Ou seja, Atenas evoluiu para a democracia. Na cidade de Atenas, 22% da população tinha direito de participar das decisões públicas, das decisões importantes da cidade. Semanalmente, os cidadãos atenienses se reuniam na grande praça, na Ágora, a praça da discussão, do debate, da votação, das leis, a praça, o local onde eles faziam suas propostas de leis, apresentavam situações de problemas e propostas de resoluções. Então, Atenas evoluiu para essa democracia. Porém, pessoal, a democracia ateniense, ela era uma democracia escravista. Ou seja, a grande maioria da população do território grego era constituída por escravos. A Grécia é uma sociedade extremamente escravista. Por isso que liberava grande parte da população para praticar outras atividades, seja a filosofia, seja o teatro, seja o esporte e tantas outras atividades. Então, em Atenas, onde a democracia nasceu, e outras cidades gregas também posteriormente adotaram esse modelo também ateniense, algumas delas, uma outra parte continuaram aristocráticos, né? Em Atenas, 22% da população podia participar das decisões, tinha direito de participar. Quem estava excluído da cidadania ateniense? Estava excluído. Mulheres não podiam participar da vida política, estava fora. Estrangeiros, ou seja, os metecos, né? E os escravos, que constituíam aí quase 80% da população. Mas, de qualquer forma, se você comparar Atenas, né, no caso da Grécia, com outras civilizações do mundo antigo, possibilitou uma maior participação da população nas questões públicas, enquanto que outras civilizações, as decisões estavam nas mãos de um só líder, do seu governante. No caso do Egito, por exemplo, quem é que decidia sobre tudo no Egito Antigo? O faraó.
o rei Deus, né? O sistema teocrático ali do Egito. Então, vamos voltando aqui, só no caso em Atenas, estavam excluídos da cidadania mulheres, estrangeiros e escravos, portanto, aproximadamente 80% da população, aproximadamente 20% podia participar, assim, ali das decisões públicas, na água, na praça da discussão, no centro da cidade de Atenas, onde semanalmente eles se reuniam. Em Atenas, aqueles que tinham direitos políticos, porém não davam importância ou não participavam, eles taxavam de idiota, uma palavra grega que significa cidadão particular. Aquele que não se preocupa com as questões coletivas, aquele que só se preocupa com a sua vida particular, privada, era taxado assim de idiotas, aqueles que tinham direito à cidadania. Lembrar para você, pessoal, que enquanto Esparta tornou-se uma cidade aristocrática, militarista, onde havia uma grande preocupação em formar um soldado. Cada cidadão espartano deveria se tornar um soldado. Em Esparta, não mais do que 5% da população tinha direitos políticos. Ou seja, só os ricos proprietários. E havia uma grande preocupação em Esparta com o militarismo, em tornar um indivíduo preparado para a guerra. A formação começava ainda na infância, até tornar ele um soldado. Em Esparta havia uma preocupação em selecionar aqueles que iriam sobreviver. Quando uma criança nascia em Esparta, um conselho analisava se tivesse alguma deficiência física, não servia para ser soldado, então não servia para viver. Essa criança era sacrificada. Era uma forma também de controlar o crescimento populacional de Esparta. Bom, pessoal, então a cidade, o período arcaico aí, marcado por essas cidades-estados. Vamos aqui para o período clássico, o período de ápice, de apogeu e de decadência da história da Grécia Antiga. Um período marcado por duas grandes guerras. As guerras médicas, ou pode ser chamado guerras grego-pérsicas, de 498 até 448 a.C., que envolveu aí os gregos e os persas. Os persas que tinham dominado praticamente todo o Oriente Médio, toda aquela região da antiguidade, da região oriental, foi dominada pelo grande império persa. Quando os persas dominaram, Ciro, fundador do Império Persa, Cambises, Dário, Xerxes, eles dominaram a região da Mesopotâmia, a região sírio-palestina, o Egito, a Ásia Menor. Os persas tentaram invadir a Grécia, enfrentaram os gregos com a intenção de dominar o território grego. E aí os gregos vão reagir e vão enfrentar uma guerra contra o inimigo. Como eu disse para vocês, a Grécia não era uma unidade política, como também não era uma unidade militar. Mas nessa situação eles vão ter que se unir. Eles vão formar, né, sobre a liderança ali, sobre a liderança de Atenas, eles vão idealizar a formação de uma organização militar, uma organização que possa assim unir militarmente as cidades gregas e assim poder vencer o inimigo persa. O resultado foi positivo. Com a formação de uma união militar, o resultado das guerras grego-pérsicas ou guerras médicas é a derrota dos persas. Os persas vão ser derrotados, os gregos vão conseguir se livrar do inimigo persa graças a essa unidade entre as cidades gregas, essa unidade militar. Quando encerrou a guerra do Pelópolis, quando encerrou as guerras médicas, quando encerraram, né, a cidade de Atenas teve a ideia de manter uma liga militar permanente. Quando as guerras médicas se encerraram, né, a cidade de Atenas, ali na liderança de Péricles, que governou aí mais de meio século a cidade de Atenas, tornou-se uma grande liderança, conseguiu recuperar, né, economicamente a Atenas, que ficou abalado durante as guerras médicas, a cidade grega. Ele conseguiu desenvolver a cidade de Atenas, por isso que o período que ele governou ficou conhecido como o século de Péricles. Então Péricles, grande líder ateniense, vai propor a todos os líderes das cidades e estados gregas da necessidade de manter a organização militar, cuja sede desta organização será na cidade de Delos. Por isso vão formar uma grande união militar.
a Liga de Delos, ou Confederação de Delos, onde todas as cidades gregas deveriam contribuir com dinheiro e soldado e formar esta liga militar permanente e assim proteger o território grego de um possível retorno militar persa, né? A ideia era manter, era proteger a Grécia. Contudo, Péricles vai desviar os recursos da Liga de Delos. Ele vai ser, no plano externo, Péricles vai ser imperialista, porque vai se impor às demais cidades gregas, mas no plano interno, na cidade de Atenas, ele consolida a democracia e torna a cidade de Atenas a maior e mais importante cidade de toda a Grécia, graças aos desvios dos recursos da Liga de Delos, o que vai causar uma reação de Esparta e suas aliadas. Romperam com a Liga de Delos e vão formar uma nova liga militar, a Liga do Peloponeso. Isso vai preparar um cenário de uma guerra interna. Atenas e Esparta vão se enfrentar numa guerra que durou aí quase 3 décadas, de 431 a.C. a 404. Foi a Guerra do Peloponeso, que envolveu 2 grandes frentes. De um lado, a Confederação de Delos, sob a liderança de Atenas, e do outro, a Liga do Peloponeso, sob a liderança de Esparta. Parte das cidades gregas se aliaram à cidade de Atenas, e uma outra parte se aliou a Esparta. Algumas ficaram neutras na guerra. A guerra durou quase 3 décadas e o resultado final foi a vitória de Esparta. Esparta assume a hegemonia ateniense. Contudo, ao final da Guerra do Peloponeso, a Grécia não vai ter muito tempo de paz. Vai haver frequentes guerras entre as cidades gregas. Por exemplo, Esparta, posteriormente, vai perder sua hegemonia para a cidade de Tebas e assim as guerras vão ser frequentes. Aliás, pessoal, lembrando a vocês, esse ano era para ter os Jogos Olímpicos. Infelizmente, os Jogos foram adiados para o próximo ano, no ano de 2021. Com certeza, se Deus quiser, as Olimpíadas vão acontecer. Os Jogos Olímpicos do mundo contemporâneo foram inspirados nos Jogos Olímpicos da Grécia Antiga. Século 8 a.C., foi criado esses Jogos Olímpicos entre as cidades gregas, entre os atletas das cidades gregas que competiam na cidade de Olímpia. Várias competições esportivas era uma forma de dar uma trégua às guerras. No período dos Jogos, se tivesse guerras entre as cidades, dava-se uma trégua no período. Era uma forma de ter um momento de paz. Então, os Jogos Olímpicos, eles lembram a unidade, a paz, a união dos diferentes, a união dos povos. Com certeza, os Jogos acontecerão no próximo ano e nós com certeza sobreviveremos para assistir esses Jogos, para acompanhar esses Jogos Olímpicos e o Brasil com certeza vai se dar bem nesses Jogos. Mas vamos lá, vamos lembrar aqui que o resultado foi a vitória de Esparta. Mas, porém, as frequentes guerras entre as cidades gregas enfraquece politicamente o território grego, isso vai dar margem à Grécia sofrer invasões. Os macedônios, um reino ali no norte dos Balcãs, um pequeno reino, na liderança do rei Filipe II da Macedônia, vai invadir o território grego, vai dominar e vai incorporá-lo ao seu domínio. É aí que o território grego vai se tornar uma província do reino macedônico. E o sucessor de Filipe II, Alexandre, vai dar continuidade às conquistas do pai e vai expandir seus domínios para todo o Oriente. É o período helenístico, que é o último período da história da Grécia, pessoal. Esse período compreende do domínio macedônico ao domínio romano. Século I, a Grécia foi dominada militarmente pelos romanos. Nesse período aí, em que a Grécia ficou sob o domínio macedônico, né, em que os macedônios dominaram todo o Oriente, derrotaram o Império Persa, chegaram até a Índia, Alexandre Magno, com aquela grande expedição militar, que percorreu todo o Oriente, conquistando, incorporando esses territórios ao domínio macedônico, eles vão levar a cultura grega para toda aquela região. Ou seja, os macedônios dominaram a Grécia militarmente, mas foram dominados pela cultura grega. Herdaram, aprenderam, né?
toda a cultura grega e levaram essa cultura grega para o Oriente. Vai haver o quê? Uma junção da cultura grega com a cultura oriental. Vai haver uma helenização do Oriente. Por isso nós chamamos o último período histórico da Grécia de período helenístico, que é o último período da história grega, século I, a Grécia foi dominada pelos romanos. Pessoal, na próxima aula, nossa próxima videoaula, nós vamos tratar da cultura grega. Uma civilização que legou muito culturalmente para nós. Ficamos por aqui, um abraço aos alunos do primeiro ano A, primeiro ano B. Vamos ficar em paz, com saúde. Com certeza, brevemente, estaremos juntos aqui. Tchau!